Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, eu tô até rouco de tanto falar. O Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agro brasileiro. A gente continua fazendo uma visita aqui na Black Jaguar Foundation. Nós estamos em Santana do Araguaia e precisamente estamos visitando hoje aqui o viveiro de mudas aqui da companhia, da fundação, que é, vamos dizer assim, trabalho base para esse trabalho super ambicioso de restauração aí da biodiversidade do corredor aqui do Araguaia. Aqui do meu lado agora, o Thiago Nogueira. Thiago Nogueira é esse jovem brilhante aqui, mente brilhante, parece que é o que mais tem aqui nessa companhia. Thiago, obrigado pela gentileza de falar comigo aqui, viu? Bom, é um prazer, Carlão, a gente tá apresentando um pouco mais do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Amazônia brasileira, né? Juntamente com os proprietários rurais. Então, e de poder mostrar também, né, que esse trabalho ele não é só um trabalho diferenciado, mas tem uma importância muito grande, né? Sobretudo para o produtor rural brasileiro. Maravilha, é esse ponto. A gente vai voltar nesse ponto. Antes da gente seguir a nossa viagem aqui, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Thiago Nogueira, onde você nasceu, onde você mora, como é que você chegou nessa profissão que você faz hoje? Não, bacana, assim, eu sou rondoniense, né, de nascimento, morei em Rondônia até os 18 anos de idade. Minha família é família de produtor rural lá, então eu sempre tive esse contato com fazenda, com sítio, né, em Vilhena. E minha família está um pouco mais para o norte, né? Plantaram café, plantaram cacau e estão na pecuária até hoje, né, depois de passar por esses ciclos. Acompanhei meu pai trabalhou a vida toda também com fazenda, com manejo florestal, e isso fez eu escolher engenharia florestal. E como meu pai atuava entre Rondônia e Mato Grosso, acabou que eu passei na universidade para o Mato Grosso, fui cursar engenharia florestal no Mato Grosso. No meio do caminho eu tive, né, a honrada sorte, surpresa e privilégio de ir estagiar na Embrapa Agrosilvo Pastoril. Né? Eu fui estagiário da Embrapa Agrosilvo Pastoril por um pouco mais de 2 anos. Aonde que fica essa Embrapa? Em Sinop. Em Sinop. Inclusive o Renato Aragão, que era chefe da rede LPF, foi o meu supervisor, né? E onde eu fiz muitos amigos lá na Embrapa. E não só o aprendizado da Embrapa, mas o contato direto com o produtor, né? E depois disso eu fui trabalhar com um proprietário rural mais diretamente. Então eu trabalhava numa empresa que fazia gestão de mais de 10 mil hectares de área de pastagem, e onde a gente foi para assumir a parte de regularização ambiental. Então eu fiquei ali por um pouco mais de 6 anos, nesse meio caminho eu fui fazer mestrado também, né, trabalhando com intensificação pecuária e restauração florestal, e sempre no contexto amazônico. E eu conheci a Black em 2022, quando a gente foi chamado para assumir um compromisso no Tocantins, né, nesse eixo aqui do Araguaia, Tocantins e Santana do Araguaia. E de 2022 para cá a gente já tem contribuído aí com eles para restaurar um pouco mais de 300 hectares de área. Maravilha, gente, olha que beleza. Você falou da Embrapa e eu queria aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal da Embrapa. A Embrapa, inclusive, que na nossa Semana Agroambiental também é apoiadora institucional, nos apoiou o ano passado, segue apoiando esse ano. Esse ano é um ano de COP no Brasil, então nós já tivemos, por exemplo, no primeiro evento aí lá em Campo Grande, no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte lá em Campo Grande, a Mariana Aragão nos recebeu lá. Teve um evento muito importante, que já foi o primeiro fórum pré-COP e começamos a debater esse tema. Então o pessoal da Embrapa, por exemplo, é gente da prateleira de cima, né? A gente precisa sempre fazer o devido tributo à Embrapa, né? Não, demais, assim, não só o devido tributo, mas o respeito também, né? Porque os pesquisadores ali trabalham muito com pesquisa aplicada, né? Você falou da Embrapa Gado de Corte, assim, eu tive o privilégio de, em 2019, ser convidado para o lançamento do protocolo do carne carbono neutro, né, com o Roberto Giolo lá, que puxa à frente, né, dos projetos desse protocolo carne carbono neutro. Então, assim, é uma instituição que a gente tem um respeito muito grande. Eu, particularmente, tenho um carinho, né, porque o aprendizado lá foi de fato aplicado, né, então a gente aprende muito. Maravilhoso. Vou mandar um abraço para o Totti, que hoje é o presidente lá, o chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, e também um abraço muito especial para a Silvia Masruá, nós estivemos juntos, ela também está participando aqui, uma entrevista aí para a nossa Semana Agroambiental. Escuta, muito bom. Deixa eu te falar, eu saio daqui impressionado, né? A gente ainda tem mais visita para fazer, mas eu já estou muito impressionado com o trabalho que vocês estão realizando aqui. A impressão que dá é o seguinte, isso aqui você falou que trabalhou numa empresa de 10 mil hectares de pastagem, eu vivo visitando produtor rural todo dia. Aqui é padrão
de produtor rural da melhor das prateleiras, né? Que é padrão super profissional, né? Não, demais, demais, Carlão. Assim, o trabalho que a gente está desenvolvendo de restauração e que a Black está assumindo aqui para a região é um trabalho muito profissional, sim. E a gente está olhando só uma das etapas da restauração, que é o viveiro, né? Sim. Quando a gente vai para campo, a gente tem toda uma logística, uma operação, que eu sempre falo assim, o que o produtor faz com semente de capim, com adubo, com transporte de boi para confinamento, com logística de produção de soja, milho, grão e etc., é a mesma coisa, só que aqui a gente faz com muda. É. Né? Então, assim, então esse trabalho tem muito a ver com o que ele faz no dia a dia. Eu até brinquei, porque assim, eu estava numa entrevista, eu falei, aqui a gente tá acompanhando muito a produção de alimentos, Sim. e aqui eu estou falando assim, a gente está vendo uma etapa antes, né? Sim. Que é a produção de oxigênio, produção de água, né? Produção de biodiversidade, que é, eu diria que é uma etapa anterior e fundamental também para que o produtor rural possa exercer na magnitude o seu trabalho, o seu ofício mais lindo do mundo, né? Não, com certeza, Carlão. Assim, uma coisa que a gente fala, né, nas palestras que a gente tem em contato com o produtor, quando a gente vai conversar com ele sobre o projeto, é que assim, a gente fala que ele é produtor de água. E uma brincadeira que eu sempre faço, eu falo, qual que é o principal insumo que vocês têm para a produção? Então um fala assim, é capim, o cara que é da pecuária. É pessoa, o outro fala, não, é adubo, é semente boa, é genética boa, tal. Eu falo, não, é água. Porque a gente aprendeu a exportar água, né? Então, você vai falar do gado, o cara vai para uma intensificação, o cara precisa aumentar a produção, ele precisa de água. A água vai refletir em desempenho animal, vai refletir em peso, né? Vai refletir em qualidade do rebanho, em sanidade. Você vai para a soja, vai para o milho, o que todo mundo faz na hora da colheita? Todo mundo está ali controlando taxa de umidade. O que a gente está exportando? Água. Então, eles são produtores de água, né? Então, a gente olhar dessa perspectiva faz a gente entender que eles têm um papel fundamental e uma importância maior ainda do que produzir alimento. Até porque para produzir alimento a gente precisa de água. Então, assim, eles têm essa responsabilidade, né? E o nosso papel aqui é poder contribuir para eles desenvolver isso da melhor forma. Agora, imagina que eu sou um produtor rural e você chegou na minha fazenda agora para falar da Black Jaguar, para me convencer a trabalhar com vocês. Qual que é esse posicionamento de Black Jaguar Foundation junto com o produtor, em que medida que um complementa o outro? Boa pergunta, Carlão. Assim, a gente olha as propriedades rurais do Brasil, mas sobretudo quando a gente olha para a Amazônia, a gente teve situações de passivos ambientais que foram mudando desde a ocupação. Sim. Então, primeiramente, quando eles vieram para a Amazônia, eles tinham ali, pela legislação brasileira... Eles tinham que desmatar para poder ter o negócio. Tinha que desmatar isso por vários motivos. O primeiro era para ter ocupação, né, para receber o título daquela área, para ocupar. O segundo, quando a gente fala de APP, poxa, desmatou a beira d'água, né? Mas tinha muita situação de malária na Amazônia, né? Então você tinha que fazer isso porque senão você morria. Tinha uma motivação. E depois disso a legislação foi mudando também e a nossa demanda enquanto sociedade ela também foi mudando. Sim. Então esses passivos que foram gerados lá atrás, nas ocupações que tiveram, seja de reserva legal ou APP, e que hoje o produtor às vezes não sabe como fazer mesmo, porque ele está preocupado com a produção e está tudo bem. Eu acho que ele tem que estar preocupado com a produção tudo certo, mesmo. Né? O nosso papel é justamente resolver esse problema para ele. Então ele tem um passivo de APP que ele precisa recuperar a água dele, ele tem um passivo de reserva legal que ele precisa recuperar ou compensar, né? Enfim, a gente vai vir ali, vai fazer um estudo da área para ele e vai falar, olha, a gente pode contribuir com essa dor aqui. Então essa dor de cabeça que às vezes ele fala, poxa, eu tenho um TAC assinado, eu tenho um termo de compromisso para recuperar que tá para vencer, a Black Jaguar vai entregar isso para ele. Vem cá, e aqui na Black Jaguar nós não falamos, né? Você é o cara, me conte qual é o seu dia a dia aqui, o que é o seu trabalho. Você está aqui desde 2022, não é isso? Isso mesmo. Bom, basicamente o nosso trabalho aqui é fazer toda a parte de gestão técnica e operacional, né, para desenvolver a equipe. Então a gente tem uma equipe bem grande, né, que ajuda nesse trabalho. Então, como eu falei, é uma operação de guerra, porque ela origina na propriedade rural, que é onde a gente tem as áreas disponíveis para trabalhar. E ela finaliza nessa produção de muda, plantio e manutenção da área até essas árvores alcançar um porte que a gente brinca, né? Que elas encaixar o teto da floresta. Entendi. Então, assim, elas começou a fechar a copa e formou o teto da floresta, poxa, é um indicador que a gente sabe, olha, agora ela tem condição de ir sozinha. Entendi. Então, o dia a dia nosso aqui, basicamente, tá observando onde estão essas oportunidades de áreas, conversa com o produtor, o diagnóstico dessas áreas, né? Então, que tipo de muda que a gente leva para essa área, que estratégia de recuperação a gente vai fazer. Isso está alinhado com a estratégia dele do passivo, né? Então, às vezes, ele está com um termo de compromisso na SEMA que vai vencer daqui a 2, 3 anos. Então, a gente
consegue dar toda a atenção do projeto para que seja cumprido isso dentro do prazo, né? Fazer as manutenções, desenvolver a equipe. Então a gente trabalha com tecnologia aqui, por sensoriamento remoto, utilização de drones, né? E a gente tem todo um mapeamento da propriedade que a gente olha de forma integrada. Então o nosso dia a dia aqui a gente vivencia de fato diariamente a propriedade rural, da perspectiva de formação de floresta para esses corredores que precisa. Né, isso integrado à produção. Eu acho que essa entrevista contigo que é um divisor de águas, né? Porque eu vejo muito aí o Brasil, infelizmente, hoje é um país meio que a gente vive extremos e vive uma polarização horrível. Você está dizendo aqui, nós estamos falando de parceria de dois personagens que têm que andar junto, o produtor rural e empresas e instituições como a Black Jaguar Foundation, né? Não, com certeza, assim, porque a gente já viu e já sabe que é possível aliar a produção à conservação. A questão, Carlos, que a gente sempre fala, está baseado na relação de confiança. Entendi. É parceria, porque esse passivo existe, né? E mais uma vez, quando a gente vai conversar com o produtor, né? O olhar para a propriedade de forma integrada permite a gente olhar de uma outra perspectiva, que é olhar a situação ambiental e não ver como um problema, e sim como uma solução. Como uma oportunidade. E como uma oportunidade, a gente está falando, o mercado está mudando a todo momento, forma de consumo está mudando, né? Então esse produtor também que está começando a desenvolver essa mentalidade de olhar para o passivo e fazer aquilo que está na lei, porque é isso, né? É bom a gente destacar também assim, não está sendo feito nada além, é o que está na lei, ele está cumprindo com a lei. Então o nosso papel vem aqui para ajudar ele, porque ele não aprendeu ainda como produzir floresta, e a gente está dando essa contribuição de como a gente vai produzir floresta para quê? Água, que é um motivo bom, a gente sempre apela para a água, né? Então essa parceria faz muito sentido para ele, né? A partir do momento que a gente entra e traz clareza para as informações da propriedade. Eu estou fazendo essa pergunta aqui, hoje é a Semana Agroambiental e isso aqui é meio que uma primeira experiência nossa, já visando a COP30 que vai acontecer em Belém. O programa Fala Carlão, nós estamos fazendo cobertura essa é a nossa 4ª COP consecutiva. E como aqui no Brasil a gente precisa mais uma vez estar lá, eu sempre digo, vivo falando isso nas minhas entrevistas e intervenções, que o produtor rural precisa estar na COP. COP é como se fosse uma reunião de condomínio, né? Se você não vai na reunião do condomínio, o preço a pagar, o boleto para pagar no final do mês chega para todo mundo, não é verdade? Não, com Como certeza. é que você vê esta COP do Brasil? E eu pergunto assim, eu sempre tenho perguntado para as pessoas o seguinte: se eu estivesse lá falando com você no último dia da COP, eu não sei se você já participou de alguma COP, mas assim, o que você gostaria que o Brasil decidisse nessa COP? Você que está tão enfronhado aí com as coisas do meio ambiente. Não, legal, assim, eu nunca participei de COP, tá? Assim, eu vejo que tem uma questão, Carlão, que eu acho que a gente precisa resgatar, que é o combinado que a gente tem. Né? Poxa, a gente trabalhou ao longo de anos, a gente tem um Código Florestal que é antes de 1965, passou por uma reforma em 1965 e depois teve uma nova discussão em 2012, onde eu vejo que os dois lados ganharam. A gente precisou perder algumas situações ali, mas os dois lados perderam também. Você sabe que o Roberto Rodrigues fala para mim sempre, ele fala: Carlão, o melhor jeito de você saber se um acordo é bom é quando os dois saem da mesa achando que perdeu alguma coisa, que não foi muito bom, entendeu? Não, é justamente isso. Então, assim, a gente já sair de um acordo como esse, validando o nosso compromisso com a regularização ambiental, né, de fato ter validação dos dados do CAR, né, que os estados possam conseguir avançar com a análise do CAR, porque isso destrava crédito rural, isso destrava aumento de produtividade, isso destrava oportunidades, destrava um monte de coisa. Então, se a gente conseguir sair com um acordo desse, somente validando o cumprimento da lei, né, a gente já está muito bem avançado, muito bem avançado. Você falou tudo, viu? Simplicidade no último furo e objetividade aqui. Tiago Nogueira, obrigado, viu, querido? De nada, é um prazer. Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns aí pelo... Eu imagino que muito serviço você tem aqui, né? Bastante, graças a Deus, temos que trabalhar. Quantas pessoas aqui envolvidas aproximadamente? Na operação a gente passa de 50 pessoas, diretamente. Aqui Em Santana do Araguaia. Aqui em Santana, mas no conjunto da obra tem muito mais tem gente. mais. Pegar o pessoal que está no Tocantins vai chegar em umas 65 pessoas. Se a gente pegar rede de sementes que é desenvolvido, passa de 100, tranquilo, no coletivo de sementes. Obrigado, viu, querido? De nada.
É isso aí, gente. O Fala Carlão conversou aqui com o Thiago Nogueira. Ele é o cara, eu diria que ele é uma espécie de CEO da história aqui, o homem da operação total.